Como tinha aquela onda de todo mundo vir pra cá, né, ilegalmente, então eu vim nesse bando. Hoje a nossa conversa é sobre imigração, reconstrução, trabalho, dinheiro, muito dinheiro e o que acontece quando uma mulher decide colocar ordem no caos. Peraí, você veio pelo México? Vim pelo México. Você tá falando sério? Aos 18 anos. Aham. Ela é empresária, bookkeeper, tax preparer e fundadora da Rising Phoenix Group. Depois de começar do zero aqui nos Estados Unidos, trabalhou com limpeza, fez um monte de coisa. Comecei na limpeza, como ajudante, aquela coisa toda. Eu lembro que nas primeiras casas que eu cheguei para trabalhar, como eu era muito novinha, né? As pessoas falavam assim, nossa, você devia estar na escola, né? O que você está fazendo trabalhando e tal. Construiu uma trajetória de estudo, prática e coragem até abrir a própria empresa e ajudar vários brasileiros a se organizarem, né? Organizarem seus impostos, finanças, negócios com muito mais segurança. Pergunta que não quer calar. Tenho uma empresa de limpeza. Posso contratar a 1099? Então, senhoras e senhores, com muita honra, no episódio de número 17, com vocês, Ana Knipe. Ana, muito obrigada por você ter aberto aqui seu espaço, pelo seu tempo e por acreditar na gente também no projeto, tá? Eu que agradeço pelo convite. Tá preparada? Vambora, né? Então vamos lá, vamos para começar. Ana, você já escreveu o livro? Não. Beleza. Então, se você fosse escrever um livro naquela parte que fala do autor, quem que é a Ana que você colocaria ali? Quem é a Ana de verdade? Tirando a parte empresarial, etc e tal, quem é a Ana de fato? Nossa, uma pergunta difícil. Eu acho que a Ana é uma pessoa com muito medo, mas foi assim mesmo, está indo assim mesmo, né? Não me deixo parar. Apesar de tudo, tô indo. Vou caindo, vou levantando, vou me decepcionando e vou indo. Então eu acho que é isso, tá com medo, vai com medo mesmo. Perfeito. E você é de onde? Nossa, Aninha, é meio uma bagunça. Minha família é toda mineira, Tá. Mas eu nasci no Pará. Morei no Pará até os meus 14 anos. Aos 17 fui para Minas e 18 vim aqui para os Estados Unidos. Estou até hoje. Tá, então peraí. Que bagunça louca aí. Duas comidas aí top que você tem no seu repertório. Tá, você nasceu em Minas. Onde em Minas? No Pará. Você nasceu no Pará, desculpa. Pará. Você nasceu no Pará. Onde Isso, ali? Paragominas. Paragominas. Exatamente, porque um dos fundadores era mineiro. Ok. Então, por isso que a cidade tem esse nome. É um fundador do Pará, um de Minas e um goiano. Então ficou Paragominas. Gente, que sensacional. E aí, você ficou lá há quanto tempo? Até meus 14 anos. 14 anos. Isso. Então você teve uma infância muito raiz. Sim. Criada na roça, praticamente. É aquela roça, assim, de ir nas férias, ficar 2, 3 meses. Ir lá pro Pará ou Tocantins, que meu avô tinha fazenda no Tocantins também. Literalmente no meio do mato. Bem raiz mesmo, bem assim, com bicho, bem raiz, Tá. né? E você tinha algum exemplo de empreendedorismo na sua família? Alguém empreendia já naquela época? Eu posso dizer minha mãe. Tá. Minha mãe, até hoje, ela empreende, ela é costureira. Diga-se de passagem, uma das melhores. A gente brinca assim que você pode vestir a roupa dela tanto pelo avesso, pelo lado normal, que é a mesma coisa, super perfeita. E eu acho que eu vi isso nela, desde sempre ali empreendendo. Então, desde sempre eu também comecei a empreender sem nem saber o que era o tal do empreendedorismo. Olha, que legal. E o que aconteceu que você saiu do Pará e foi para Minas? Era assim, minha família é muito pequena. Tá. Então, onde meu avô ia, os filhos iam atrás. Então, minha família é toda mineira. Um belo dia, meu avô decidiu, vou pro Pará. Né? Naquela época do desmatamento, dava muito dinheiro. Então, aí foi os filhos seguindo, que onde eu nasci. E os meus primos também da minha mesma geração. Todos nasceram lá. E um belo dia meu avô decidiu, ok, vou voltar para Minas.
E como sempre fui eu e minha mãe, sozinha, ela decidiu voltar com meu avô. E aí foi assim, aos 17 anos eu voltei para Minas. Tá, então, peraí, só pra eu entender. Confuso, né? Não, só pra ter certeza que eu entendi. Seu avô de Minas, e aí, tá rolando desmatamento, tem trabalho a rodo, vou parar. Terra sem lei, posso chegar lá, fazer qualquer coisa. Tipo Texas, né? Pará Exatamente. É tipo Texas. Uhum. Aí foi pro Pará, construiu ali, sua mãe foi junto, você veio, ficaram ali por 14 anos. Isso. E depois, com 14 anos, você vai pra Minas ou você vai pra outro lugar? Voltei pra Minas, voltamos pra Minas. Ah, tá, são 14 anos, você volta pra Minas. Beleza, em Minas onde? Virginópolis. Nossa, misericórdia, onde que é isso? Você vai conhecer, porque é a cidade da Camila Coelho. Não tem a modelo Camila Coelho? Tá. É a cidade dela. Tá. Bem assim, onde Judas ali? perdeu as botas. Deve ficar uns 300 quilômetros de BH, eu acredito. Beleza. É bem interior mesmo. É mais assim, Ipatinga, é mais... Perto de Valadares, 1 hora de Valadares. Aí você falou minha língua. Tá, aí agora eu sei, agora eu me sintonizei. Vamos levar de Valadares? Isso, beleza. mais ou menos 1 hora de Valadares. Perfeito. Tá, eu tô te perguntando um negócio do Pará, por quê? Meu pai, ele é especialista em devastação. Uau! E ele foi pro Pará também. Sério? De que ano? Eu sou de 86. Olha só, eu sou de 88. Vai que meu pai conheceu seu avô. Né? Nunca se sabe. Depois vamos conversar, vou ver se tem uma coisa aí, né? No caso. Nunca se sabe. E você indo pra Minas, como é que foi sua vida lá em Minas? Como é que foi essa mudança pra Minas? Porque imagina, você tá ali praticamente no ápice da adolescência, lá no Pará, não sei o quê. Por mais que você vá pra uma cidade pequena, ainda assim você deixa seus amiguinhos, né? Aquela coisa toda. Como é que você tava nesse momento? E ainda tem aquele lance do sotaque, né? Porque o paraense tem as gírias, como todo o estado tem. E vou para Minas, então é aquilo totalmente diferente, né? Eu tenho algumas gírias paraenses até hoje, mineira também, então assim, às vezes a pessoa está conversando comigo, não sabe exatamente do que eu sou, né? Onde eu sou. E é muito engraçado porque aqui é difícil a gente achar alguém do Pará. Então, às vezes, eu solto um égua, assim, do nada, que seria tipo assim, um nó do mineiro, né? Mas tem gente que acha que é um palavrão. Eu falo, não, gente, não é palavrão. O nosso égua é tipo um espanto, né? Nu, igual o mineiro tem costume de falar. Então, assim, foi uma mudança um pouco difícil por esse sotaque. Nessa época, eu fui uma adolescente muito... como que eu falo? Muito reprimida, muito retraída, muito tímida. Quem me vê conversando hoje, nossa, eu falo que quem me conhece de 1 ano pra cá já não me reconhece, nem eu me reconheço. Legal. Mas na adolescência era muito pior, porque eu sempre tive muito problema de espinha, né? Então, por ser muito branquinha, eu tinha muito problema de espinha. Eu tive problema de usar aparelho, problema de fala, de fono, de trocar os sons das palavras. Então, era aquilo. Eu me retraí muito, porque eu conversava como o som da palavra saía errado, virava piadinha, né? Era o bullying, que na época a gente não sabia o que era. Então, eu fui me retraindo muito. Então, foi muito difícil. Mas aí, com o tempo, hoje eu já faço piada de mim mesma, né? Mas na adolescência é tudo complicado. Muito mais difícil, né? Tá, e como é que foi essa... agora, né, sei um pouco que você estava perto de Valadares, mas Valadares influenciou a sua vinda? Ou Sim. Nada a ver? Não, com certeza. Com certeza. Como é que veio essa ideia? Por que Estados Unidos? Como é que começou essa... né, qual que foi o clique? Olha, eu posso sair do país? Como é que foi isso pra você? Falta de dinheiro. Porque assim, em Minas, na minha adolescência e tudo... Ainda mais naquela época, em 2004, né? No início dos anos 2000, todo mundo vinha pra cá. Então, era tipo assim, fulano tá lá com 6 meses, já comprou casa, comprou carro, aquela coisa toda, fez a vida, né? E eu sempre tive um sonho de estudar, de fazer faculdade. E quando chegou na época, eu vi que eu não ia ter condições financeiras, né? Por mais que eu tentasse, cheguei a passar no vestibular e tudo, e agora? Né? Não tenho como. E aí veio a ideia, naquela época era onda, todo mundo,
vou para os Estados Unidos, fico lá o tal dos 5 anos, faço dinheiro e volto. E aí foi essa minha ideia também. Beleza, acabei de fazer 18 anos, não tenho nada o que fazer, vou também, fico lá alguns meses, salvo um dinheiro e volto para fazer minha faculdade, né? E assim eu fiz. Mas chegando aqui, com 6 meses, engravidei da minha filha, que eu falo que foi minha faculdade, né? Mas não foi nem só isso. Eu falo que eu cheguei aqui, foi amor à primeira vista com o país. Tanto que hoje é até estranho falar, não sei como que as pessoas às vezes reagem a isso, mas eu me sinto mais em casa aqui do que no Brasil. Sério? Sério. Então você não teve aquela coisa de pertencimento, de não se encaixar? Não? Não, a sensação que eu tive foi assim, cheguei em casa. Olha que legal. E é engraçado que eu sempre converso com a minha tia, que ela mora aqui também na Flórida, e ela fala a mesma coisa, ela fala assim, Aninha, aqui que é onde eu sinto a minha casa. Quando ela vai pro Brasil, ela fala assim, eu fico já querendo voltar. E é essa sensação, né? Lógico que o Brasil é maravilhoso e tudo, mas não sei se pelo fato de eu ter vindo muito nova, né? Então eu construí família aqui, estudei aqui, então eu me moldei aqui. Sim. Então eu vejo aqui como minha casa. Perfeito. Né? Então eu não tive aquela dificuldade das pessoas falam, nossa, meu sonho é voltar pro Brasil. Aí eu penso assim, então, eu não tenho esse sonho. Eu quero voltar um pouquinho, só para entender melhor, eu quero ir mais a fundo na sua transição. Quando você pensou em sair do Brasil, como que foi a sua pesquisa? Como é que você fez? Você tinha ideia de como seria, né? Vou sair do país. Mas aí, quando a gente de fato põe na prática, é diferente, né? A teoria é maravilhosa. Como é que foi a sua prática? Onde que você pesquisava? O que você via? Como é que foi a questão do inglês para você? Como é que foi em relação ao visto também? Até porque muita gente tem curiosidade de como que é o processo. Sim, Conta aí mais a fundo pra gente como é que foi. Então, a maioria dos mineiros, né, vão assim dizer, sabe a dificuldade que é da gente passar por esse processo, né? Principalmente quem é da região de Valadares, né? Até brinca, tipo assim, Valadares chegou no consulado, já é negado na hora, né? Não tem nem chance. Eu posso dizer, eu não passei por nada disso, né? Porque o meu foi muito assim, do nada, vão assim dizer, né? Não cheguei a pesquisar nada, até porque eu não tive nem tempo. Né? Foi aquela coisa, como tinha aquela onda de todo mundo vir pra cá, né, ilegalmente, então eu vim nesse bando. Era aquela coisa assim, olha, e cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo, né? Olha, fulano tá indo, ciclano tá indo, que não sei o que e tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou também, né? Nem passou pela cabeça, tipo, não, Ana, vai tentar um visto primeiro, alguma coisa. Não, eu tava tão assim, vou... Peraí, você veio pelo México? Vim pelo México. Você tá falando sério? Aos 18 anos, Gente, aos 18 anos. Minha mãe quase sofreu um piripaque. Né? Filha única, detalhe. Eu sofri. Nossa! Filha única, né? Então, eu falei assim, eu vou. E minha mãe caiu de cama, passando mal, né? Aquela filhinha, única filha, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou. Aqui não tem nada pra mim. E aí era muito comum na época... mesmo a gente sem dinheiro, ter alguém aqui que emprestasse, porque aquilo, você conseguiu chegar, alguém paga pra você e você vai pagando aos poucos. E assim eu fiz. Como tinha muitas pessoas da minha cidade já morando aqui há muito tempo, foi assim. Conversei com um com o outro, não, se você conseguir chegar e tal, eu te empresto. Eu lembro que na época, acho que foi 10 mil dólares, uma coisa assim. Cara, nossa, eu tô assim, tô incrédula. Loucura, né? Mas que legal, eu vou a fundo, tá? Fica à vontade. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar aqui. Então aí, o que você achou alguém, esse alguém te passou o coiote, aí você teve que pagar o coiote. Na época, como é que foi? Tipo assim, eu não me lembro muito bem, porque né, isso foi em 2004, eu era muito nova, mas eu lembro que era assim, era um brasileiro que reunia as pessoas, né, e a gente na verdade, a gente não sabia de nada. Depois que passou tudo, é que a ficha caiu, que eu pensei, cara, que loucura, né? Porque assim, a gente entra no avião,
sem saber pra onde vai, que horas que vai, onde vai chegar, de nada. Como assim? Peraí. De nada. Tá, como é que o processo então? Você falou, beleza, vou pros Estados Unidos. Tá, pagou coiote. Já paga de uma vez? Não, no primeiro momento você não tem despesa nenhuma. Tá. Né? Você só paga mesmo se você conseguir chegar aqui. Então, assim, eu lembro que eu peguei, acho que um voo para BH ou São Paulo ou Rio, não me lembro, e já fui direto para alguma cidade do México, que eu também não me recordo. Tá. E a única coisa que eu me lembro é que, assim, eram, nossa, muitas pessoas, de todos os lugares, de todos os estados. E a gente ficava numa casa, todo mundo junto, todos brasileiros, e não me recordo quanto tempo que eu fiquei nessa casa, né? Mas, assim, em vista de outras histórias que eu conheço, a minha foi muito tranquila. Eu falo que se fosse de novo, eu viria de boa. Porque foi muito assim, ok, um oba-oba nessa casa, todo mundo conversando, em churrasco, aquela coisa toda e tal. Sério? Sério. Aí, do nada, chega alguém, tipo, ok, hoje é o dia, vamos atravessar. Lembro que colocaram a gente dentro de uma van, né, tudo fechadinho, todo mundo sentadinho, passou alguns minutos, ok, vocês estão nos Estados Unidos, levaram a gente para um hotel em, acho que Las Vegas, uma coisa assim, não me lembro bem, e dali foram distribuindo a gente para cada estado aqui. Tipo, eu fui para Massachusetts, né, então, ok, você vai para Massachusetts, fulano para e tal, e pronto. E aí você só paga quando você é entregue. É tipo um pacote, né, foi entregue. Então, assim... só que até então, a gente não tem noção de nada. Não tem ninguém que chega e fala assim, olha, você vai chegar tal dia em tal lugar, tal... Não. Hoje não eu teve vejo... processos especificados, nada, né? nada. É tudo assim. Foi tudo no escuro. Tudo no escuro. Hoje eu vejo a loucura que eu fiz aos 18 anos. Né? Não foi é muito... nova, não pensa, né? Tá na adrenalina ali, só vamos. Não, assim, em momento algum eu pensei no risco. Não pensei. Simplesmente foi, eu vou pra lá, vou fazer minha vida com o pensamento, vou ficar lá 5 anos ou nem isso, faço um dinheiro e volto rica, né? Que naquela época as pessoas vinham pra cá, ficavam 1 ano, 2 anos, já estavam ricos. Né? Mas foi muito assim, entrei no avião, acabou, já não sei de mais nada o que vai ser. E esse avião é avião normal, né? Normal. Você desce no aeroporto normal? Normal. Alguém vai com você todo esse trajeto ou eles estão lá te esperando? Não, sim, tem o guia, né? Que eles falam tá. que a gente vai com guia, você tem sua mala, suas roupas, tudo normal. Tipo, pra quem tá de fora vendo, você é uma passageira normal. Normal, né? Entendi. Até o México tá tudo ali normal. Tô indo de férias pra Cancún, né? Nossa, gente, porque foi bem tranquilo então, muito né? Tranquilo, pra passar, muito. Você não precisou ir pelo rio, nem nada, deserto. Nada. Churrasquinho. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá não contando aqui, assim. ó, mas não é sempre assim, tá? Ela deu muita sorte, era o momento dela, né? Então, mas não é sempre assim. Tem vários e vários casos. Não aconselho ninguém a fazer. A gente não tá aconselhando ninguém a fazer isso. Pelo amor de Deus, a gente tá só contando a história dela. Senão do nada vai... é porque eu vi no podcast que é assim, eu vou fazer. Não, pelo amor de Deus. Até porque eu tive conhecidos que vieram com a mesma pessoa antes de mim, depois de mim, a história foi totalmente diferente, né? Então, assim, tem os esquemas, né? Vamos dizer. Então, é igual você falou, é porque era pra ser a minha hora. Exato. E tudo tranquilo. Né? Perfeito. Então, nessa sua transição, quando a sua ficha caiu, qual que foi o primeiro sentimento? Por mais que você falou assim, você sentiu que chegou em casa, né? Que aqui é o seu lugar. Mas, em momento algum, quando sua ficha caiu, você, cara, o que eu tô fazendo? E agora? Pra onde que eu vou? Não sei, teve alguma coisa assim, nesse sentido? O primeiro choque foi com o idioma. Tá. Né, que me incomodava muito querer comunicar com as pessoas e não conseguir. Né? Eu falo assim que a gente não poder ser a gente mesma. Né? Não poder conversar, não poder fazer uma brincadeira. Então aquilo me incomodava muito. E como eu já cheguei naquela sensação, tô em casa, aquela ideia de vou ficar 5 anos e voltar, acabou. Era só até o momento de colocar o primeiro, né, o pé aqui. Então, o que eu comecei a fazer? Ok, vou pra limpeza, que era o que todo mundo, a mulherada vinha fazer, começa na limpeza, e vou começar a estudar, porque eu sabia que aquilo ali seria, vamos dizer, somente um step, né?
E aí comecei na limpeza, como ajudante, aquela coisa toda. Eu lembro que nas primeiras casas que eu cheguei para trabalhar, como eu era muito novinha, né? As pessoas falavam assim, nossa, você devia estar na escola, né? O que você está fazendo trabalhando e tal. Aí eu pensava assim, nossa, sabe de nada. Não sabe de nada. E aí eu comecei a estudar o inglês, aquela coisa toda. Mas como eu mencionei no início, logo em seguida já engravidei da minha filha. E aí as coisas começaram a ficar mais difíceis. Fui babá para ficar com ela, aí veio o segundo filho. E aí foi aquela confusão toda. Mas mesmo assim, fui fazendo babysitter, limpeza, mas sempre preferi sempre mais a limpeza. E trabalhando para as outras pessoas. Uhum. Quando eu comecei a tomar conta de um schedule de casas, até uma americana na época, e foi aí quando eu vi que eu falei assim, cara, se eu consigo fazer isso para uma outra pessoa, eu vou tentar conseguir minhas próprias casas, né? Só que isso em 2007, 2008, era totalmente diferente do que é hoje. Né? Então, assim, era tudo muito no improviso. Quem tinha schedule de casa era só, tipo assim, aquelas mulheres que já estavam aqui há muitos anos, que eram fluentes no inglês, né? Já tinham uma estabilidade. Então, quando eu falei, vou ter meu schedule, eu fui motivo de piada no meio dos conhecidos, Sério? né? Tipo, isso foi 2007, mais ou menos? 2007. Você chegou aqui em 2004? 2004. Tá. Uhum. Então, assim, era... tanto que quando a gente chegava num grupinho de rodas que falava assim, fulana tem schedule de casa, era tipo assim, uau, nossa, fulana é top. Né? Então, era um objetivo muito alto de se alcançar naquela época. E quando eu comecei a falar, vou estudar, vou fazer minhas casas, tipo, nossa, quem a Ana tá achando que ela é? Tipo, né? Acabou de fácil. Né? Acabou de chegar aqui na janela. Exatamente, né? É aquela coisa assim, não, tem que sofrer bastante ainda na mão de alguém para conseguir. E aí eu lembro que eu consegui uma outra casinha. Detalhe, né? Eu saí do Brasil sem saber dirigir. Então eu vim aprender a dirigir aqui. Eu nem sabia dirigir também. Então é aquela coisa, a Ana é louca mesmo, né? E aquilo. Com 2 filhos? Pequenos, né? Marido, casa pra cuidar, aquela coisa toda. E aí foi onde eu comecei também a perceber que às vezes na maioria das vezes, a gente tem que saber com quem a gente compartilha os objetivos da gente. Porque a pessoa tanto pode ajudar, quanto também te colocar para baixo. E graças a Deus, eu levei pelo outro lado. As pessoas que pensavam que iam me fazer desistir, não me dando suporte, foi o gás que eu precisava para conseguir. Porque quando a pessoa falava assim, você não é capaz, você não vai conseguir, muitas pessoas levam aquilo, realmente a pessoa tem razão e desiste. Eu não, eu falava assim, eu vou te provar. Mostrar. Então aquilo, inconscientemente, a pessoa estava me ajudando sem nem pensar, nem perceber. Legal. E assim foi. Você conseguiu reverter. E assim foi. E aí fui conseguindo uma casinha ou outra aqui, até montar meu schedule. Só que era aquilo. Eu gostava da limpeza, fiquei na limpeza por mais de 10 anos. Isso em Massachusetts, né? Mas eu queria mais, né? Aquela coisa assim... eu lembro de uma cena que me marcou muito, que eu sempre trabalhei sozinha também, limpava 3, 4 casas sozinha. Era nova, né? Tinha coluna. Mas peraí, então, só pra eu fazer um resuminho aqui pra ver se eu entendi. Você vem do Brasil, passa pelo México, você chega aqui, né? Tem aquela coisa do inglês, não sei o que, conhece seu marido. Sim. Você conheceu seu marido onde? Na comunidade brasileira mesmo. Beleza. Tá, veio clica, amor à primeira vista, beijinho aqui, beijinho ali, um filho. 6 meses, minha filha. A menininha ali, tá, não sei o quê. Foi morar junto? Sim. Ali você já trabalhava? Antes dela ou não? Já trabalhava. Tá. Já trabalhava. Veio o segundo? Sim. Quando veio o segundo, você conseguiu manter ou você teve que trocar pra alguma coisa? Não, nessa época eu parei de trabalhar, porque aí não compensava eu pagar babá para 2 crianças para poder dar help.
né? Sim. E aí foi quando eu comecei a fazer babysitting. Eu falei, bom, então é melhor eu com 2 crianças, eu tomar conta das crianças, né? Para as mães virem trabalharem. Mas foi por pouco tempo. Tá. Foi por pouco tempo. E que eu sempre preferi, eu gostei de, né? Daquela coisa assim, do mundo, né? De sair. E era muito exaustivo eu ficar presa dentro de uma casa com aquele tanto de criança, né? Então eu falei, não, eu prefiro, nem que seja meio a meio, no dia, eu lembro que era $80 a diária pra gente limpar a casa. Eu pagava a babá 40 e ficava com 40. Mas só pra você dar uma saída, uma espairada, né? Porque era aquela coisa, eu sabia que, tipo assim, aquilo era provisório. Uma hora eu ia conseguir passar desse patamar e ia valer a pena. E foi assim, tanto que foi através de um trabalho desses helpers que eu conheci uma pessoa que ela estava indo para o Brasil e estava desfazendo das casas dela, né? Ok. Enorme o schedule dela. E aí é engraçado que eu falo que assim, tudo tem a hora certa pra gente, né? Não adianta. Nem me passava pela cabeça ficar com algumas casas dela. Ela dividiu o schedule dela em 3 ou 4, eram muitas casas. E o último, que era, eu não esqueço disso, eram 11 casas. Ela não conseguia desfazer de jeito nenhum. E o dia dela ir pro Brasil ia se aproximando. E nada. E aí um belo dia, ela simplesmente virou pra mim e falou, Ana, por que você não fica com essas casas? Aí eu falei, jamais, né? E era justamente as casas que eu que limpava sozinha. Que ela me deixava lá e ia com outra pessoa para as outras casas. Aí eu falei, loucura, né? Mas, se eu já tô acostumada a limpar sozinha. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui conversar com meu ex-marido, né? Marido na época, tá louca? Você não fala inglês direito, você mal dirige, né? De maneira nenhuma. Só que eu sou muito assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira. Nada tira. Ninguém. Eu demoro a tomar decisão. Mas quando eu tomo, acabou. Não tiro. E aí eu falei, vou comprar. Vou ficar mesmo com essas casas. E seja o que Deus quiser. E aí eu lembro que o pouco da minha economia eu investi nisso. Você lembra quanto que você pagou? Eu lembro que na época tava começando aquela mudança de 3 meses para 4 meses. Né? E todo mundo, Ana, você é louca. Ninguém compra por esse valor que não sei o que e tal. Só que eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu não sabia explicar, que eu sabia que iria dar certo. E aí eu meti a cara, que é onde eu falo, tô com medo, mas a coragem falou mais alto. Tanto que eu lembro que foram 11 casas. E, assim, eram casas que essa pessoa já estava há 25, 30 anos limpando. Né? Casas super baratas, tipo assim, casas semanais na época, tipo, $60, né? Era tipo mansão, aquelas casas de 2 andares e tal, enfim. Mais loucura ainda. Aí eu falei, bom, vou meter a cara aqui, né? E eu sozinha, eu só sei que, Aninha, com menos de um mês, eu sozinha, dessas 11 casas, eu já tinha quase 40. Uau! Porque foram, assim, a mudança... Indicação, né? Também, né? Tudo indicação. Tudo indicação. Tá. Era aquela coisa, assim, como já tinha muitos anos que a pessoa estava com as casas, acaba se acomodando. Então, eu cheguei para revolucionar a limpeza, vou assim dizer, né? Aquela coisa de... ser independente do que você faça, faça bem feito. Exato. E pronto. E aí foi. E foi assim, tanto que chegou uma época que eu falei, calma, gente, não me indica mais não. Né? É isso. E assim eu comecei o meu schedule de casa. Tá. Você sempre tá se reinventando, sempre tira força. De onde você acha que vem essa força? Porque, cara, você saiu do Brasil, você foi, por mais que você estava, né, no escuro, você não sabia como é que ia ser, você foi. E aí você meteu as caras com 2 filhos pequenos, não é fácil, não, você ter essa atitude, que não tinha parente. Você comenta com seu marido e ele te põe pra baixo, ainda por cima. Então, de onde que vem essa força, Ana? De onde que você aprendeu isso? De sempre estar conseguindo ir atrás e até mesmo essa questão das pessoas falar pra você, não vou conseguir, e você reverte isso em energia. Olha, até eu nem sei de onde que eu tiro tanta força,
assim, eu acho que é daquela coisa assim, da insatisfação. Eu não, né, tipo, eu não tô satisfeita com a minha vida. Então, se eu não fizer alguma coisa para mudar, eu vou ter isso aqui o resto da vida. E eu acho que é mais isso. A gente não tá satisfeita onde está. Uhum. E esse não estar satisfeita, durante muitos anos também eu fui muito taxada pela seguinte maneira: nossa, ela sempre quer mais, tipo assim, como se a ganância fosse uma coisa ruim, tipo, como se eu não fosse agradecida pelo que eu já tinha, né? Aquela coisa assim, nossa, ela já tá numa certa situação, tá ótimo, pra que ela quer mais, né? Então eu sempre fui muito criticada. Só que eu pensava assim, caramba, se eu tô aqui, eu tenho possibilidade de ter mais, por que eu vou me contentar com esse lugar? Né? E não tem nada, e não é só pelo financeiro, é pelo pessoal também. Igual eu vejo assim, as pessoas às vezes, elas estão insatisfeitas com a vida delas, têm oportunidades para mudar, mas não mudam. Né? Então eu falo assim, o primeiro passo é, você tem que estar insatisfeito com aquela sua situação. Senão, não adianta eu virar e falar, Aninha, faça tal coisa que você vai mudar. Enquanto não partir de você, você não vai conseguir. Né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita. Né? Diferente de ser mal agradecida. Essa palavra que eu estava procurando. Então, eu era muito taxada como mal agradecida. E não é sobre isso. É sobre oportunidade. Então, eu sempre via oportunidade. E eu pensava assim, por que eu vou ficar aqui, sendo que eu posso ir além? Né? Na limpeza de casa foi a mesma coisa. Se eu já dou conta de limpar uma casa sozinha, né? A dona da casa chegou, eu dou conta de resolver. Por que se eu posso ter o meu próprio business, que na época não era nem business, a gente não considerava business, né? Por que eu vou ficar aqui trabalhando para uma outra pessoa? Perfeito. E foi assim que eu fui meter na cara. O inglês, na verdade, era um problema, mas não o maior para você, né? Na verdade, te deu um gás ali pra você aprender. Até porque quando você tá na prática, você acaba aprendendo mais. Você ficar parada dentro de casa, não vai adiantar. E voltando à história, lembra que o meu sonho sempre foi estudar, fazer uma faculdade, tanto que foi o motivo que eu vim pra cá. Então, o estudo do inglês, pra mim, não era assim, igual é pra algumas pessoas, eu odeio estudar, não vou aprender nunca, né? Então, aquilo pra mim foi simplesmente mais uma etapa que eu tinha que cumprir. Perfeito. Então, eu adorava estudar, adorava livro. Nossa, sou apaixonada com livro. O pessoal na faculdade ficava rindo de mim que, enquanto as mulheres, né, gostam de comprar maquiagem, sapato e tal, eu gostava de comprar livro. Legal. Então, isso sempre teve dentro de mim. Então, eu não tive problema algum, né, com o inglês. Lógico, não sou fluente ainda, mas igual você falou, na área ali a gente vai... Dá um jeito. Vai dominando, né? Perfeito. Então, você compra o schedule, você tem ali, começa a ter as suas casas, vira dona de schedule, você ainda tá casada, né? Sim. Quanto tempo pra você trabalhando na limpeza... até você mudar de emprego? Como é que foi? Demorou bastante. Demorou. Em 2004, quando eu comecei na limpeza, que aí eu vi a necessidade de estudar, aquela coisa e tal, já devia ter uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava na limpeza. E morava em Massachusetts. Aí, meu ex-marido, na época, teve uma oferta de emprego para vir para Connecticut. E foi onde eu vim para cá, né? E... foi dentro de uma casa aqui em Connecticut, eu sozinha, limpando um banheiro. Eu não esqueço dessa cena. Tinha uma shower de vidro e com um espelho. E aí eu limpando assim, eu me vi no espelho, toda, né, não tinha uniforme, não tinha nada, que era toda bagunçada, descabelada. Eu me olhei no espelho e pensei assim, cara, eu sou muito boa nisso, mas não é o que eu quero pra minha vida, né? O dinheiro é muito bom, a flexibilidade de horário é excelente, mas eu queria mais. E aí foi onde eu comecei a procurar uma outra área, né? Procurar estudar uma outra área. E aí eu ainda fazia curso de inglês, aquela coisa toda. Contabilidade sempre foi meu sonho desde criança, sempre gostei de números. Sério? Sempre. Gente! Era aluna assim, a louca da matemática e física. Agora, outras áreas, meu Deus, era terrível.
E aí foi, como eu tinha mudado para Canela, que pouquinha casa, eu tinha uma flexibilidade horária, eu falei, bom, vou procurar um part-time no escritório, né? Que aí eu vou entrando nessa área. E aí eu lembro que quando eu comecei mais uma vez a falar que eu ia sair dessa área, nossa, quem que a Ana pensa que é, né? Tipo, por que eu não quero ir para casa? Aquela coisa toda. Enfim, e aí um dia no Facebook, olhando ali no bazar, achei um cara procurando uma secretária para part-time. Aí eu pensei, nossa, perfeito, né? Eu continuo limpando minhas casas, faço ali um servicinho ali, porque até então eu não tinha noção nenhuma do que era trabalhar no escritório. Nada, minha vida toda só limpando casa. Só que quando eu olhei no post, já tinha vários comentários. As pessoas, tipo, eu sou formada nisso, formada naquilo, que não sei o que, e Excel e tal. Eu nem sabia o que era Excel direito, aquela coisa toda. Falei, não vou nem perder meu tempo. Passou. Voltei de novo no Facebook, de novo o comentário dele. Aí eu falei, quer saber? Vou mandar mensagem, né? Ou não, eu já tenho. E aí assim foi onde eu comecei meu primeiro emprego de secretária. Que era um anúncio de part-time, mas que nunca foi part-time. Já cheguei lá fazendo 50, 60 horas na semana. Sério? Mas, então tá, peraí. Você ficou 10 anos na limpeza. Só você com schedule, você não tinha helper nem nada? Fixo, não. Não, sempre, né? A maioria do tempo foi eu sozinha. Tá, mas de vez em quando você tinha uma pessoa... Sim, quando eu tinha igual uma limpeza, a primeira limpeza numa casa, alguma coisa assim. Mas como eu era muito nova, cheia de energia, coluna boa, então era 3, 4 casas sozinha, de boa. E como que você conseguia essa pessoa pra ir com você? Quando você precisava? Sempre era um amigo que indicava alguém, assim, só na indicação mesmo. É, porque não tinha, né, WhatsApp na época, não tinha nada. Nada. Como é que você fazia com o GPS? Nossa, com a rota? O pessoal das antigas vai lembrar. Eu lembro que a gente imprimia, né? Ia na internet, imprimia os mapinhas pra gente saber o endereço das casas. E depois de muito tempo, que eles inventaram o TomTom, um GPS marronzinho. Que era, tipo assim, bem pré-histórico, sabe? Isso foi o quê? Lá pra 2008, nem lembro mais. Mas foi assim... Era muito difícil, muito precário. E era assim, um balde num braço, o VEC no outro e uma sacolinha e no porta-mala do carro e vamos embora. Não é igual hoje, o pessoal tem empresa, né? CRM. Tudo, não, nada. Era tudo bem assim, bem precário mesmo, na cara e coragem. E não tinha processo nem nada. Quando alguém chegava para trabalhar com você, verbalmente mesmo, vambora, faz isso e embora. Igual passava na porta da padaria brasileira, tinha alguém lá esperando, querendo trabalho. Tá de boa, tô de boa, então vambora, vamos trabalhar, sabe? Era tudo assim, muito de qualquer jeito mesmo. Raiz mesmo. Tá, daí passou 10 anos, você muda pra Connecticut. É uma palavra, Massachusetts. Eu levei 7 anos pra poder falar Massachusetts. Tá vendo? Esse aí que você sabe o que é. Não sai, não consigo. Minha língua embola. É o estado que a gente tá também. Mas aí voltando então. Tá, você chega aqui. E aí você se olha no espelho e pensa, tem aquele clique. Não, eu preciso, né? Começa ali o desconforto. E vem a mudança. Quando você entra no escritório, você não tinha experiência nenhuma antes. Você só estava fazendo curso de inglês. Como é que foi para você essa transição aí, sair da limpeza para ir para o escritório, esse mundo totalmente diferente, para você ficar parada, que você estava movimentando todo momento. Como é que é para você ficar parada? Detalhe, né? Uma pausa, porque eu pulei uma parte muito importante também. Entre ali 2012, se eu não me engano, meus filhos pequenos, o meu ex-marido na época sempre gostou do Brasil, nunca gostou daqui, vambora. Fomos embora pro Brasil, em 2012. Ok. Então, naquela época eu já tinha morado aqui 8 anos, eu acho, né, com um filho pequeno, 2 pequenos, fomos embora pro Brasil. Aí, cheguei no Brasil com meus 26 anos, 27 por aí, totalmente sem estudo, né? Não tinha profissão, não tinha nada. E foi onde eu decidi a começar a estudar.
Contabilidade, ciências contábeis. Só que eu lembro que eu morava numa cidadezinha, porque aí eu fui pra Minas, meu ex-marido mineiro, então voltei pra Minas. Tá. Cidadezinha bem do interior, não tinha faculdade, não tinha nada. Mas tinha uma turma que saía todo dia à tarde pra Valadares estudar e voltava. Nossa. A gente saía tipo 4h30 da tarde e voltava 1h30 da manhã, 2h da manhã. E assim eu falei, quer saber, eu vou estudar também, né? O que eu vou fazer nesse Brasil sem estudo? E aí eu comecei a fazer contábeis. Fiz até meu 5º período de contábeis na Univale, em Valadares. E aí a situação financeira apertou. Aí, o que vamos fazer? Né? Aí meu ex-marido, vão voltar para os Estados Unidos. E eu, não, de jeito nenhum. Eu vou terminar meu sonho. Eu vim para cá a primeira vez com esse intuito, agora, né? Faltava 3 períodos, 1 ano e meio para terminar de formar. Não vou, e ok. E fomos tentando e nada. E aí foi onde, pela 2ª vez, eu vim pelo México. Com as crianças, mesmo sendo cidadã? Sim, porque como a primeira vez eu já tinha vindo, eu nunca tinha tentado visto, então eu não tinha como tentar um visto pela primeira vez, né? Como que eu ia justificar que eu nunca vim aqui, sendo que eu tinha 2 filhos americanos? Não tinha como. E aí foi do mesmo jeito. Graças a Deus, é o que eu falo, quando é pra ser, dá certo. Também passei de boa. Gente, pelo amor de Deus, não tô incentivando ninguém, tá? Mas aí, no caso, você já sabia quantos anos tinha seus filhos? Minha filha, na época, tinha 10 e meu filho 8. Como é que foi pra eles fazer essa trajetória? Vocês comentaram com ele ou pra eles era uma viagem normal? Meu filho, eu acho que não sabia muito o que estava acontecendo, né? A minha filha já tinha um certo conhecimento. Isso foi em 2016, né? Então, voltamos pra cá. Graças a Deus, tudo muito certo, né? Tudo muito tranquilo. Não aconselho ninguém, é loucura mesmo. Tanto que quando eu falo assim, nossa, eu sou bruta mesmo, né? Porque encarar duas vezes. Mas é o desespero também, né? É só quem passa. E aí, quando eu voltei pra limpeza de novo. Só que aí eu pensei, caramba, vou jogar aquele meu estudo todo fora, né? E aí eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Tá. Aí voltei para limpeza de casa. Na época tinha uma faculdade em Boston que tinha estudo à distância, que foi como eu terminei o meu bacharelado em ciências contábeis. Então Perfeito. eu estudei à distância e eu ia uma vez no mês em Boston fazer as provas. Sim. Só que aqueles anos todos que eu estudei em Minas, quando eu fui mudar para essa faculdade aqui, foi praticamente do zero. Ai, você tem que fazer tudo de novo. Praticamente de novo. E aí eu tinha aquela opção. Ou eu estudo, né? Faltava só 1 ano e meio para eu formar. E eu voltei, eu teria que fazer 3 de novo. Eu pensei, bom, 3 anos vai passar do mesmo jeito. Então eu falo, nada por acaso, né? Exato. Se eu não tivesse ido embora a primeira vez, talvez eu não teria voltado e estudado. O famoso step back para dar 3, 4 lá na frente, né? Isso. E aí, nossa, quantas críticas. Mas é aquilo, foi combustível. E aí foi onde aí a gente volta para essa parte desse meu primeiro trabalho de secretária. Tá. Então ali você já tinha documentação, já tinha o permit. Já tinha o inglês melhor, já tinha uma noção melhor de estudo, né? Sim. Mesmo que fosse do Brasil, mas eu já tinha um pouco mais daquele ambiente. Perfeito. Né? E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com o dono da empresa, a única coisa que eu falei com ele assim, olha, não sei nada de computação, nunca trabalhei nessa área, mas uma coisa eu garanto, é o inglês. Perfeito. E era justamente o que ele precisava, né? E eu sou muito grata a ele. Eu até me emociono, porque eu falo que tudo que eu tenho hoje foi graças a ele acreditar em mim. É aquela coisa, às vezes você tem uma pessoa em casa que não acredita em você, e um estranho acredita. E a gente tinha uma relação muito assim, bacana, que ele me ensinou tudo. Várias vezes ele sentou do meu lado, abriu o Excel e me ensinava.
Só que eu também tinha muito medo dele, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, ele já me ensinou, se eu perguntar de novo, né? Então eu sempre fui muito proativa. Ok, vou correr atrás. E aí eu comecei, né? Comecei daquela secretária de responder um e-mail aqui, aquela coisa ali e tudo. E fui crescendo. Fiquei com ele 7 anos. Uau! 7 anos, tipo assim, a gente brincava que eu era o braço direito dele, né? Disso dele viajar, ficar no Brasil um mês, nem ligar para ele perguntar o que tá acontecendo, eu resolvia tudo. Só que aí, era assim, um trabalho dos sonhos, né? Salário dos sonhos. Só que aquilo começou a me incomodar, sabe? Aquela coisa assim, Ana, você é louca? Tipo, todo mundo daria tudo pra estar no seu lugar. Você, tipo, faz o que quer aqui, né? Tem um salário excelente. Só que aquilo começou a me sufocar. Eu falo que eu me sentia um passarinho preso, querendo voar e não tinha. E eu sabia que eu não ia conseguir... eu não tinha mais para onde subir dentro da empresa, né? Eu já estava no topo. E aí, como eu trabalhava no escritório, muitas pessoas conhecidas me pediam para ajudar, fazer uma carta, uma coisa ali, porque aquilo, fulano trabalha no escritório, então ela vai saber fazer. Às vezes nem sabia, mas só pelo fato de estar ali dentro. E aí, foi quando eu comecei a pensar, tá, mas se eu sair daqui, o que eu vou fazer da vida? Né? Já estava formada e tudo em contabilidade, mas era aquela coisa, quem a Ana tá pensando que é pra trabalhar nisso? O autossabotamento. Né? Autossabotagem. E aí aquilo foi me incomodando. E aí, um dia, do nada, eu cheguei pra ele e falei assim, vou sair. Aí, como assim? Deve né? ficar doido, como porque assim, imagina, né? 7 anos com uma pessoa que você tá ali confiante e tal, e aí eu, como não, assim? não quero mais. Não, nessa época eu já tinha separado, já tinham 5 anos, né? 2 filhos adolescentes, tinha acabado de comprar minha casa, então aquela responsabilidade toda, né, de despesa, pra simplesmente largar e pra começar literalmente do zero, né? Mas eu falo que quando Deus toca na gente, fala assim, vai, põe o pé que eu ponho o chão. E aí eu falava assim, Deus, mas não, é louco? Tipo assim, como assim, né? Eu sozinha, não tem como. E aí eu fui lutando contra aquilo, lutando, e aquela sensação me incomodando cada vez mais. E até que aí um dia eu cheguei e comecei, tipo, diminuir a minha carga horária lá para fazer alguma coisa por minha conta e tal. Fui encaminhando, que eu pensei assim, bom, na hora que aqui começar a dar bom, eu largo garantido. E aí Deus foi me incomodando. Eu falei, gente, não. Eu falava assim, Senhor, você é louco? Tipo, não. E aí um dia, do nada, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, hoje é meu último dia aqui. Aí eu achei que ele ia ficar espantado, né? Na época, eu fiquei até chateada. Eu pensei assim, nossa, como assim, né? Passei 7 anos, ele ok, só vai, né? Depois que eu entendi, tipo assim, que ele acreditava em mim, né? Até mais que eu mesma. E aí eu lembro da palavra dele, ele falou assim, Ana, não tem como você crescer mais aqui. Então, só vai. Se der errado... Você pode voltar. Tá aqui, né? As portas estão abertas para você. E assim eu fui trabalhar no basement da minha casa. Nessa época eu já tinha poucos clientes de bookkeeping, né? O pessoal ainda não tinha muito conhecimento do que era o bookkeeping e tal, mas aí eu começava a fazer uma carta aqui, um contrato ali, aquela coisinha assim bem básica. E aí fui para a área fazer curso de imposto, de renda, aquela coisa toda. E quando eu comecei, assim, foi tudo muito rápido, Aninha. Tipo, assim, do nada, sabe? Eu lembro que foi no início do ano que eu saí desse meu trabalho. E no meio do ano eu já tava assim, uau, meu Deus, eu não tô dando conta de atender tanto cliente. Legal. Que aí foi quando eu resolvi sair da minha casa pra alugar uma sala comercial. E foi onde também eu comecei a perceber que eu sozinha não estava dando conta.
mas eu também não tinha confiança de colocar ninguém para trabalhar comigo. Sabe aquela história de tudo tem que passar por mim? Sim. Né? Não tinha processo, nem sabia o que era processo. E aí foi onde a Elaine entrou na minha vida. Elaine! Porque a maioria dos meus clientes eram da área da limpeza, são da área da limpeza, e a Elaine estava lá no meio. Aí, na época do Instagram, aquela coisa toda, aí um dia eu fui e mandei mensagem pra ela. Eu falei, Elaine, eu sei que você é dessa área da limpeza e tal, mas aqui, você topa fazer isso assim pra mim? Aí ela, é um desafio, mas eu topo. Então eu fui a primeira empresária, assim, fora do cleaning, né, que a Elaine me ajudou a estruturar. Perfeito. E aí foi uma virada de chave, que aí eu já vim com um assistente virtual, aquela coisa toda e tal. Mas tropecei demais, Aninha, porque eu não tinha... porque como foi tudo muito rápido, eu não estava preparada nem emocionalmente, nem profissionalmente, nem financeiramente. Então eu só fui. E tem quanto tempo que você abriu, que você tá sozinha por você? Fez 3 anos agora, início do ano. Recente, muito recente. Muito recente. Então vamos, só pra gente recapitular aqui, né? Você ficou nessa empresa por 7 anos. E aí, o que você trouxe dali que te ajudou no seu... Além do, né, das coisas que você fazia sempre, basicamente que você continua fazendo, mas eu digo em relação com o seu próprio, com o seu chefe, com você mesma, com o trabalho. O que você trouxe dali que você ainda carrega contigo hoje? Uma coisa que eu aprendi com ele que eu acho muito bacana é valorizar quem tá com você. Porque eu lembro que ele sempre falava assim, qualquer curso que você quiser fazer, se for para melhorar pra gente, me fala que eu pago. Então isso faz muita diferença, né? Você valorizar quem tá com você. Você vê que a pessoa tá ali vestindo a camisa, né? Então valorizar. E isso eu tento trazer para mim hoje, né? Porque eu acho que muito difícil você estar num ambiente que você não se sente valorizado, ou é aquela sensação de tipo, nossa, mas eu tô fazendo tanto, fulano não tá enxergando o meu esforço, né? Então, eu sempre tive isso muito dele, e eu tento trazer isso para as minhas colaboradoras hoje, né? Hoje eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, minha filha também trabalha comigo. Legal. Então, assim, eu aprendi muito isso dele. Tá. E é aquilo, a gente nunca vai estar pronto, 100% pronto. Começa aqui no meio do caminho. E vai ajeitando a casa aos poucos. Exatamente. Excelente. Então, Ana, a gente vai começar aqui o bloco que é Pergunte ao Profissional. Tá? Tá preparada? Sim, manda. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é CPA? O CPA, ele é o contador do Brasil. Tá. Igual eu costumo dizer assim, a analogia que eu faço é com um advogado, né? A gente tem o mesmo conceito do contador. Então, por exemplo, o contador, você pode fazer, ser bacharel em ciências contábeis, né? Você tem ali esse título. Porém, se você não fizer a prova de suficiência, você não tira a licença do contador. É a mesma coisa da prova do OAB. Né? Você é bacharel em direito, mas você não pode exercer, assinar como um advogado. Na contabilidade a gente tem a mesma coisa. Então, eu sou bacharel em ciências contábeis, porém eu não fiz o exame de suficiência no Brasil, porque eu já estava aqui. E o CPA é exatamente isso. É a pessoa que faz a contabilidade aqui e faz a prova de suficiência, que é o CPA para assinar. Porém, diferente do Brasil, a gente tendo o bacharel em ciências contábeis aqui e fazendo os cursos para tirar licenças específicas, a gente não precisa de ter a licença de ser CPA para poder exercer a profissão de contador. Vamos assim dizer, simplificar. A diferença maior entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer é só de um CPA, é simplesmente a auditoria. Ok. E responder pelo cliente. Então, por exemplo, eu posso fazer o bookkeeping, o imposto de renda,
tudo nessa área. Porém, eu não posso responder por uma auditoria. Não posso assinar. Tá. Então, eu tenho esse limite. Ok. Certo? A única diferença é isso. Só que aí é aquilo. Não desmerecendo o CPA, que se Deus quiser eu também quero fazer a prova, eu quero ter esse título aqui. Mas é aquilo. É só você chegar o trabalho maior que eu falo de todo profissional tá no bookkeeping. No bookkeeper. Porque ali é a base. Se você não classificar ali tudo certo, porque é dali que vem a informação para você fazer o imposto de renda. Então eu falo que o erro de muitos empresários aqui, não só empresário, a gente como pessoa física também, é você não ter o controle da sua contabilidade. Porque como que você vai fazer um imposto de renda se você não tem a informação para fazer um imposto de renda? Então, eu vejo, uma das coisas que eu vi demais aqui foi a pessoa, eu sou pequenininha, acabei de abrir minha empresa, né, não preciso de uma bookkeeper. Chego no final, no início do ano, vou fazer meu imposto de renda. Quanto você gastou com isso? Acho que foi X, acho que foi Y. E vai, né? Então, até que enfim, essa mentalidade está mudando, né? Então, eu falo que deve ser excelente ser um CPA. Aqui, diferente do Brasil, a gente tem essa autoridade de poder exercer muito da profissão sem ter essa licença de CPA. Mas o trabalho árduo, vamos assim dizer, tá na mão da bookkeeper. Que a bookkeeper fazer errado é uma escadinha. Vai tudo errado. Perfeito. Tá, Ana, então aqui, 7 anos lá, tudo certo, você já abriu, tá com a sua empresa aqui agora, maravilhoso. De verdade, de fato, uma fênix, né? Porque tá doido. Por isso o nome. Ué, não é fácil não. Agora o negócio aqui, bookkeeping, né? Você teve que fazer um curso especializado ou o que você fez no Brasil é igual aqui? Tem muita diferença? O que é bookkeeping de fato? Então, o bom da contabilidade é que ela é mundial. E é o que eu gosto do número, que o número é exato. 1 mais 1 é 2 e acabou. Não tem essa de, mas dependendo do ponto de vista. Não. E na contabilidade, os conceitos são o mesmo, né? Lógico que vai variar aqui pra gente conforme o estado, né? Muda algumas coisas, mas o conceito em si da contabilidade é o mesmo, independente no Brasil ou daqui. Pro lado do imposto, aí já é uma outra área, né? Totalmente diferente. Mas o bookkeeping em si, que é a nossa contabilidade, que é o quê? O controle mensal, né, do que está entrando, do que está saindo na conta bancária. Só que eu falo, Aninha, que a contabilidade, ela vai muito mais além do que você tá recebendo e você falar com o que você está gastando, se é como uma despesa de material de limpeza ou gasolina. Não é só isso, né? Como se diz, é muito mais a fundo, porque a gente tem essa vantagem, só que tem o outro lado também que muitos empreendedores não veem, que é o valor da empresa, né? Porque você pode estar faturando, o seu fluxo de caixa pode estar enorme, mas a sua empresa pode estar endividada, né? Ou então o que você está entrando em relação às despesas não condiz. Então eu vejo muitos profissionais mais na área da limpeza, com muitas casas, faturando assim, faturando não, com um movimento de entrada muito grande, mas não conseguindo manter as contas básicas do mês da empresa. Entrada grande, saída maior ainda. Maior ainda, né? Então, assim, é muito relativo essa questão de... Porque muita gente pensa assim, eu não preciso de uma bookkeeper. Eu mesmo vou lá numa planilha, num caderninho, entrou tanto, saiu tanto, pronto. Não é só isso, né? Então eu falo que quanto mais a empresa vai crescendo, a contabilidade vai complicando um pouco mais. Então quando você começa já a comprar um carro para a empresa, né? Então você já tem um bem, a empresa tem um bem, mas porém tem uma dívida também, né? Então, assim, eu costumo dizer, não é só falar com o que você gastou, com o que você recebeu. É muito mais além. Mas sim, esse conceito, tanto
do Brasil quanto aqui é o mesmo. Tanto que muita gente fala assim, mas você formou no Brasil, como que você trabalha aqui? Porque o conceito é o mesmo. A única coisa que eu fiz para poder trabalhar aqui é, lógico, o inglês e correr atrás de tirar as licenças que eu precisava para poder trabalhar. O bookkeeping em si, ele não precisa de licença nenhuma. Tá. Não tem, assim, um curso específico que você faça, eu vou fazer tal curso para trabalhar com isso. Tanto que tem muitos profissionais aí que simplesmente falam, eu vou ser bookkeeper, isso aqui é gasolina, isso aqui é material e pronto. E aí quando eu vejo lá a contabilidade tá uma bagunça, enfim. Mas sim, eu fiz alguns cursos aqui, tanto de bookkeeping também, de imposto de renda, que aí sim a gente precisa de uma licença, várias licenças na verdade, de 2 em 2 anos a gente tem que fazer cursos específicos para poder renovar a licença. Então, assim, por mais que o diploma em si é do Brasil, mas eu fiz os cursos aqui para ter as licenças para poder trabalhar, né? A única coisa diferente mesmo, que eu acho que mais difícil, é que cada estado tem sua lei. Então, por exemplo, o que um empresário aqui em Canary que tem uma obrigatoriedade de fazer, a mesma pessoa que tem uma empresa em Massachusetts já não precisa fazer aquilo. Entendi. Então, assim, é uma constante... Eu falo que eu tenho que estudar pro resto da vida. É igual médico, né? Igual médico. Tá sempre se atualizando, porque sempre muda alguma coisa. E como eu tenho clientes em vários estados... Então, eu tenho que estar sempre estudando. Por exemplo, tem leis em Nova York que não se aplicam aqui. Eu tenho cliente da Califórnia, da Flórida. Então, assim, é uma constante mudança. Perfeito. Como a pessoa percebe que está misturando a vida financeira pessoal com a empresa e travando o próprio crescimento sem notar? Nossa, isso é muito comum, muito. E é um erro que eu mais vejo. A pessoa ali começar sem nem abrir uma empresa, no autônomo mesmo, vou esperar crescer para depois registrar a minha empresa, para depois separar as contas. Então ela acaba usando a própria conta pessoal para misturar tudo. Então, por exemplo, a empresa precisa de material, passa o cartão pessoal. Mas eu tenho que pagar o meu aluguel. Vai o mesmo cartão. E aí no final você não tem noção se realmente você está faturando, se está tendo lucro ou prejuízo, né? E é uma das coisas assim que eu mais bato na tecla. Gente, tem que começar a fazer o certinho, de pequeno mesmo. Exato. Porque depois que tá grande, é muito mais trabalho, muito mais gasto, né? Então eu sempre falo, começou a empreender, abre uma empresa, porque somente depois que você abrir sua empresa é que você pode abrir uma conta comercial no banco. E aí sim começa a separar as despesas. Como eu trabalho com imposto de renda, o que eu mais vejo também, as pessoas que caem em auditoria, vão assim dizer, são um empresário que tem uma conta para os dois. Porque o auditor pensa assim, como que você consegue saber realmente que isso é uma despesa sua ou da empresa? Perfeito. Então eu sempre falo, é básico. Mas eu só uso minha conta pessoal para da empresa. Não usa, não adianta. Então eu sempre falo, quer empreender? Abre uma empresa, abre uma conta comercial. Primeiro passo. Perfeito, excelente. E como que o empresário percebe que o problema dele não é só o imposto, mas é uma bagunça do bookkeeping? Quando ele começa a ver o dinheiro tá entrando, mas é aquela sensação, eu tô me matando de trabalhar, o dinheiro tá entrando, mas eu não vejo dinheiro. Né? Onde está errado, o que está o errado. E é nessa hora que a maioria das pessoas me procuram. Ana, eu tenho não sei quantas casas, entra tantos mil no mês, mas tipo, eu não estou conseguindo manter a minha despesa básica. Ou por exemplo, eu quero sair do operacional, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Porque você está trabalhando, a pessoa não tem um salário. Mas se você sair, você vai ter que pagar aquela pessoa para você ficar no seu lugar. Então, é sempre nesse caos que eles me procuram.
Tipo, o dinheiro tá entrando, mas para onde que o dinheiro tá indo? Perfeito. Exato. Mexer com dinheiro é complicado, né? Ainda mais dos outros. Exatamente. Eles fazem a bagunça e aí põe a culpa no... Demais. Como saber se eu realmente preciso pagar estimate taxes e como evitar o erro de deixar isso para depois? O estimate taxes, ele é obrigatório para toda pessoa que trabalha por conta própria. Tá. Independente se você tem uma empresa ou se você ainda está trabalhando no nosso autônomo, né? Por exemplo... 1099. Isso. 1099, tá. Porque o estimate taxes, ele é simplesmente você fazer um pagamento adiantado do que você tem que pagar de imposto. Então, para ficar uma maneira mais fácil, nós temos dois modos de trabalhar aqui, vamos assim dizer. O funcionário, que seria o nosso CLT no Brasil, que é o W2, que aí o funcionário, o empregado da empresa, tem ali já os impostos retidos na fonte. Então, todo o pagamento, ele já tem a retirada dos impostos. Então, ele já vem pagando ao longo do ano o que ele já tem que pagar, certo? Para na hora de fazer o imposto de renda, ele já tem esse de haver, esse crédito ali. E aí é na hora que, se ele retirou mais do que devia, é onde o governo restitui, ou se ele não retirou o suficiente, ele só paga a diferença. Para o pessoal autônomo, seja empresa ou a gente mesmo autônomo 1099, a gente não tem essa retenção, retenção dos impostos, né? A gente vai fazer somente na hora do imposto de renda. Que é por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas 10 mil, 15 mil em imposto de renda, imposto é muito. Só que quem veio também no W2 pagando aos pouquinhos, no final da soma dá esse valor também. Só que a pessoa não percebeu porque foi tirando aos pouquinhos, né? E aí é onde o estimate payment entra. O governo, ele não quer receber de você só na hora que você vai fazer o imposto. Do mesmo jeito que você, funcionário W2, vai ali pagando aos pouquinhos a cada semana ou quinzena, ele quer isso também do autônomo. Então, o estimate payment, ele é uma estimativa do que você vai pagar ano que vem, dividido de 3 em 3 meses no ano anterior. Então, por exemplo, eu como empresária, de 3 em 3 meses, eu tenho que fazer uma estimativa de qual será o meu imposto ano que vem, já para vir pagando. A maioria das pessoas fazem isso? Não. Para falar a verdade, a maioria nem sabe que existe isso. Exato. E aí o que acontece? Tem uma penalidade. Na hora que você vai fazer seu imposto de renda no ano seguinte, que você coloca que você não fez nenhum pagamento estimado, dependendo do valor que você vai pagar de imposto, tem a multa em cima desse valor. Nossa. Só que muitas pessoas não sabem disso. Por isso que é mais alto. Porque imagina, você como funcionário, você tem 12 meses para ir pagando aos pouquinhos. A gente como autônomo ou empresário, é uma vez só. Como se diz, a lapada é uma vez só. É uma vez só. Então, e o governo também não quer que você vai pagar só uma vez no ano, ele quer receber o tempo todo. Então, ele já coloca essa penalidade também. Só que, infelizmente, muitos profissionais contábeis não passam isso para o empresário e nem para a pessoa física. Muitas pessoas nem sabem da existência desse estimate payment e nem sabem que tem essa penalidade. Nossa. Porque simplesmente a pessoa sempre fala assim, ok, você tem que pagar 8 mil em imposto. Mas não fala que está especificado que daqueles 8 mil, 800 ou 500 é da multa. Né? E é o que eu falo, é melhor você vir pagando de 3 em 3 meses um valor do que você chegar e pagar um valor todo de uma vez só. Né? E muita gente fala assim, mas eu não vou dar dinheiro pro governo que tal. Eu falei, gente, não é dar. Se você pagar mais do que você devia, você vai retornar, né? Você vai receber. Isso é um outro ponto muito legal, Aninha. Aproveita a oportunidade também para falar que, assim, nem sei se está na sua pergunta, mas pode ir. É o que eu vejo. Vai com medo.
é o que ganha em disparada de pergunta aqui no escritório eu vou receber quanto? Ou então, tipo, por que eu tenho que pagar sendo que o fulano recebe, né? E isso vem das pessoas que é ITIN, é o 1099. E aí eu sempre falo, gente, o governo não dá dinheiro. Ele não é bonzinho assim para te dar dinheiro. Ele simplesmente vai devolver o que você pagou a mais. Então, se você, durante o ano que passou, você não pagou nada, ele não tem nada para te devolver. Né? Então, eu sempre falo, gente, não compare você com um primo, com um vizinho, com um amigo. Ah, mas fulano recebeu tantos mil. Porque fulano é W2, recolheu o imposto o ano inteiro, pagou mais do que devia, tá recebendo de volta. Você é 1099, você não recolheu nada. Se você não recolheu, você não pagou nada a mais, você não tem o que receber de volta. Você vai pagar mais a multa, no caso. Exatamente. Então, assim, é o campeão das perguntas. Perfeito. Ah, por que fulano recebe e eu só pago? Exato. Né? Eu falo, gente, o governo não dá dinheiro, ele só vai te devolver. Excelente, perfeito. Como quem está com o imposto atrasado deve pensar antes de sair fazendo qualquer coisa no desespero? Nossa, olha, esse ano eu vi muitas pessoas querendo colocar a situação do imposto em dia. Porque é aquela história, muitas pessoas chegam aqui, vou ficar alguns anos, fazer um dinheiro e vou embora. E deixa isso de lado, né? E com essa nossa questão imigratória, que esse ano foi bem assim, né, chamativo, muitas pessoas entrando no processo e tal, nunca tinham feito imposto de renda, e a primeira questão que um advogado vai conversar você está com seus impostos em dia? E aí é onde a pessoa vem com 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos sem fazer. Desesperada, pelo amor de Deus, Ana! Mas eu não quero pagar nada não, viu? Morou aqui anos, nunca contribuiu, não quero colocar minha situação em ordem, mas olha, não quero pagar nada. Eu falei, gente, não tem como. Como que o dono entende a diferença entre 1099 e W2 sem colocar a empresa em risco por uma escolha errada? Primeiro, vamos aqui, o que é 1099 e o que é W2? Então, eu gosto de fazer analogia com o Brasil. Tá. O W2 seria o nosso funcionário CLT. Você trabalha ali na folha de pagamento de uma empresa. E o 1099, ele seria o nosso trabalhador autônomo. Tá. Você está prestando um serviço, você não tem vínculo empregatício com qualquer empresa, diferente do W2. Seria um simples nacional? CNPJ? Isso, exatamente, um CNPJ. Um PJ, né, igual o pessoal chama hoje em dia. PJ é o número, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, seria exatamente isso. Tem o vínculo empregatício, que é o W2. Então, a empresa, ela tem obrigação de retirar os impostos ali na fonte do pagamento. Não é opcional para ela é obrigada. E com o profissional que tem o ITIN, que é o que a gente mais vê com o 1099, é opcional. Tanto que tem empresas que retêm esse imposto e tem empresas que não retêm o imposto. Então hoje tá sendo cada vez mais comum uma pessoa portadora de um ITIN, que ela sabe que ela vai receber um 1099 no ano que vem, ela pedir o colaborador dela, né, o empregador, para já retirar os impostos dela ali, para quando ela for fazer o imposto, ela não ter aquela surpresa. Só que essa retirada já é opcional, diferente do W2. O W2 não. A empresa é obrigatória, a pessoa não tem essa de chegar e falar, ok, eu quero ser W2, mas não retira meu imposto. Ela não tem essa opção. Obrigatório. E com 1099 sim, ela já tem essa opção. Então, tem empresas que oferecem essa opção, tem empresas que não. Tá, perfeito. Ok. Como perceber a hora certa de estruturar um payroll de forma correta dentro da empresa? Então, essa questão vai um pouco além, porque depende muito da estrutura legal da sua empresa.
Ok. Tem empresas que você tem a opção de ter ou não ter. Tem outras que você não tem opção. Por exemplo, a nossa famosa LLC de um dono, né? Ou a partnership de 2 donos ou mais. É opcional você ter um payroll. Ok. Você pode ter ou pode não ter. Agora, quem tem uma corporação ou uma S-Corp, é obrigatório você já ter um payroll. Tanto para o dono quanto para o funcionário. Tá. Então, vai muito na sua estrutura. Não é tipo... eu vou abrir uma C-Corp, mas eu não quero ter payroll. Você até pode fazer. Como eu conheço algumas pessoas que têm uma C-Corp durante muitos anos e nunca fizeram payroll. Galera, conheça os seus riscos. Independente do que você queira fazer, né? A Ana é profissional, tá explicando aqui pra gente. Mas claro que cada um tem a sua maneira de lidar, de né, ter as rédeas da sua empresa. Porém, conheça o seu risco. Porque se acontecer, meu querido, não é igual ao Brasil. Exatamente. Tanto que isso é muito importante, a questão de imposto, de contabilidade aqui, que eu já tive clientes que não podiam fazer o exame da cidadania americana por não estar com os impostos em dia. Então, não é uma coisa assim de, eu só faço se eu quiser. Não, é sério. Você se prejudica muito. Então eu falo que a imigração é só um detalhe, né? Então assim, ano passado eu tive alguns clientes novos que me procuraram desesperados porque só foram descobrir que não podiam fazer a prova da cidadania, e a gente sabe aqui como que é difícil conseguir um documento nesse país. Então imagina você ter a oportunidade de poder fazer uma cidadania e não estar apto porque não está com seus impostos em dia. Então, assim, é sério, né? Não é aquela coisa, conversa chata de contador, não, né? Tem que fazer. Então, voltando aos riscos, é obrigatório? Todo mundo faz? Não. Mas eu faço o meu papel. Exato. É assim. Ana, mas tem 10 anos que eu faço assim, nunca deu problema. Ok, mas na hora que der, prepara o bolso. Exato. E não tem assim, e dá. Pode demorar mais um tempo, mas dá. Acontece. Acontece, não tem como fugir. Vamos supor, aconteceu isso. A pessoa, ela tem que pagar o total ou ela consegue dividir, consegue, né, negociar o valor? Não, consegue. Tá. A gente tem 6 anos para parcelar a dívida. Ok. Durante 6 anos. E tem a vantagem também que você pode mandar a sua proposta. Vamos supor, olha, eu só tenho condições de pagar X no mês. Você vai mandar a sua proposta e eles vão aceitar ou não. Dependendo do valor que você deve, eles vão falar, olha, esse valor é muito baixo. O nosso mínimo é esse. Então, não, você não precisa de chegar e pagar tudo de uma vez. Você tem essa opção de 6 anos parcelar sua dívida. Perfeito. Quais são as categorias de empresa aqui? Vamos supor, vamos fazer uma analogia, né? Brasil é simples, nacional, MEI, limitada, MEI, sociedade anônima no Brasil. Gente, eu fiz 5 períodos de contabilidade, tá? Eu sei dos sete princípios da contabilidade, eu sei um. Lucas Pacioli, um abraço. Yes, nosso papai. Tá vendo? Eu sei. Um dos 7 princípios é nunca misture conta pessoal com a empresarial. Pergunta se eu faço isso. Estou começando. Então, a gente tem uma vantagem aqui também, que eu brinco com uma amiga minha que é contadora, que a gente estudou um tempo lá na Univale, que eu falo com ela assim, amiga, se fosse para eu hoje voltar pro Brasil e exercer a minha profissão, eu não queria. Sério? Que é muito burocrático. Muito, 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 muito. Se você me perguntar quais os tipos de empresa que lá tem, nem eu sei responder. Eu só sei que tem o MEI, e aí se você se desenquadrar do MEI, você vai pro Simples Nacional e acabou, não sei mais. A limitada, e eu tenho a sociedade anônima, mas eu não sei exatamente também. Faço a minha. Aqui eu falo que é muito simples. A gente tem a nossa LLC, que é a nossa limitada, que aí ela pode ser de um dono, Tá.
Ou a mesma LLC, se você colocar um dono, né, a mais de um dono, ela já vira a partnership, que é com a sociedade. E você tem a C Corporation e a S Corporation. Tá. Acabou. Não tem mais nada. Então, Ana, como que eu sei qual que é melhor para mim? Vai depender dos seus planos futuros. Então, geralmente, uma LLC, a estrutura dela, ela é mais simples, ela não é tão burocrática, ela te dá, ela te divide, né, da responsabilidade dos seus bens pessoais, que é o que todo mundo preocupa, limita ali mesmo. Vamos supor, se minha empresa acontecer alguma coisa, ela não vem atrás da minha casa, né, dos meus bens, ela te dá essa segurança, mas é de uma maneira mais simples. Perfeito. Né? Não exige o payroll, por exemplo. Eu, como dona, eu simplesmente faço as retiradas do meu pagamento. Diferente de uma C Corporation, que ela já é uma estrutura muito mais burocrática. Você sim já é obrigado a ter uma folha de pagamento, você não pode simplesmente ir lá e tirar o valor que você precisa. Então, depende muito do como você quer ser ali na frente, né? Qual que é o seu objetivo. Perfeito. Mas o que eu mais vejo sempre a LLC. É a minha queridinha também, é o que eu falo. É a queridinha? É a queridinha de todo mundo. Perfeito. Como economizar nos impostos de forma legal, sem cair nessa mentalidade de atalho que depois vira um problemão? O que eu tento mostrar para as pessoas é o seguinte: nem sempre você fazer imposto, você declarar o seu imposto, quer dizer que você vai pagar imposto, né? Então depende muito do que? Do seu status, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, quantos filhos você tem, se você tem empresa, se não tem. Então, assim, cada caso é específico. Não tem como eu me basear no seu ou no da outra pessoa. Então, ou então as pessoas, geralmente, principalmente na época do imposto de renda: Ana, eu tenho tantos filhos, eu sou casada, eu faço X no ano, quanto que você acha que eu vou pagar de imposto? Uma simulação. Gente, não tem como. Não tem como, entendeu? Enquanto eu não colocar no sistema todas as informações que eu tenho, não tem como te falar, porque quem tem empresa tem crédito, né? Então, dependendo do valor do seu faturamento, você vai ter direito a esse crédito ou não vai ter. Então, dependendo da quantidade de filho, dependendo se você está fazendo seu imposto com social ou com ITIN, também tem essa diferença. Então, cada caso é um caso isolado. Não tem essa de faz uma simulação para mim. Não tem. Para eu chegar a fazer a simulação, o imposto de renda da pessoa já está 80% pronto. Perfeito. Né? Então é uma outra dificuldade que eu tenho também, que as pessoas falam assim: olha aí quanto que eu vou pagar, dependendo eu não vou fazer. Ai, gente. Aí eu falo: gente, mas o meu trabalho já tá todo pronto, né? Enfim, como economizar? É o que eu sempre falo: fazer o correto. Porque muitas pessoas pensam assim: eu não vou ter uma bookkeeper, chego lá na hora de fazer o imposto, eu vou falando, gastei isso, gastei aquilo e pronto. Só que a maioria das pessoas não tem noção realmente do que é a despesa dela. Eu tenho muitos clientes que, quando começaram a fazer o bookkeeping, que eu comecei a mostrar os números, falavam assim: caramba, eu não imaginava que eu gastava tanto no meu cafezinho de manhã na padaria. Então é o que eu falo: a melhor maneira de economizar imposto é você ter informação. Perfeito. Porque muitas pessoas deixam de colocar no imposto de renda uma dedução porque não sabiam que aquilo ali era uma dedução. Então, e o que eu vejo muito hoje em dia é a falta de informação das pessoas. Então, assim, às vezes, até o que eu sempre falo, um curso de inglês que você faz aqui é uma dedução para você na sua empresa. Sério? Porque você está num outro país, você não fala o idioma. Para você trabalhar, você precisa do idioma. Então, isso também é considerado uma despesa necessária para o seu business. Então, é o que eu falo: qualquer despesa que você veja que é necessária para você keep running your business, é uma dedução. Se você pagar para os seus funcionários também? Sim. Ou só para você? Sim. Para o funcionário também. Então, por exemplo, se você for fazer uma festa de final de ano para os seus funcionários, aquilo ali é 100% dedutível.
Legal. Se você for fazer um treinamento para eles, né? É dedutível. Então, tem muitas despesas que as pessoas deixam de colocar no imposto de renda por não saber. Tá, me cita então, além dessas, mais 3 que você sempre vê as pessoas ficam, meu Deus do céu, sério? Essa é a número 1 do curso, né, do inglês. O espaço em casa também, se você tem um home office em casa. Mas aí é que tá um detalhe enorme. Não é, por exemplo, eu tenho a minha sala de televisão e na esquina eu tenho uma mesinha com computador. Não, a gente não considera. Tem que ser um espaço mesmo reservado ali para o seu escritório. Você fala então dentro um cômodo mesmo? Um cômodo mesmo. Na casa, tá. Que seja uma mesinha com computador, mas esse cômodo tem que ser inteiro, separado, beleza, só para esse intuito. E aí a gente faz o proporcional, a dedução proporcional do square feet, né? Tem essa dedução que eu vejo muito. Qual uma outra? O carro também é... Carro. Sim, por mais que você seja... Ó, eu falando aqui, gente. Ai, qualquer coisa você pede pra cortar, tá? Eu vou falar aqui. O seu carro pessoal, por mais que seja seu pessoal, você tá indo trabalhar também com ele, você pode colocar ele na empresa. Então, aí é um detalhe, porque lembra que eu comentei com você que a diferença da estrutura da empresa LLC ou C Corp muda? Então, é exatamente nesse detalhe aí. Se você é uma LLC, seja partnership ou single member, um único dono, o meu carro está no meu nome pessoal, mas eu uso para trabalho, eu posso sim deduzir aquela milhagem de trabalho ou aquela despesa em referente ao trabalho. Porém, se eu já tiver uma corporação, eu já não posso fazer isso. Para eu usar a despesa daquele carro, o carro tem que estar no nome da empresa. Tá. Então, assim, é essa a diferença. Então, uma é mais simples e a outra é um pouco mais burocrática. Então, olha aqui. Você vai abrir a sua empresa, você vai abrir a sua conta bancária no nome da sua empresa e você vai comprar o seu carro no nome da sua empresa, tá? Beleza. É por isso que eu falo que é o tanto que é importante você ter um profissional te acompanhando. Tá. Lembra que eu falei com você assim que a contabilidade, você pagar um bookkeeper, vai muito mais além do que você simplesmente falar que esse gasto foi com material ou foi com gasolina? É exatamente essa a diferença. Perfeito. Preciso de um contador, de um bookkeeping. Quais as 4 principais coisas que eu devo olhar no primeiro momento na entrevista com essa pessoa, para saber se ela é um profissional mesmo que vai me ajudar ou se é só, né, um morceguinho ali? Acho que o principal de todos é conhecimento. Você, na primeira reunião com a pessoa ali, você já sabe, você já sente aquela segurança, se ela tem ou não. Só que aí também é um ponto importante. Uma bookkeeper, ela realmente, o escopo dela, né, a limitação do trabalho dela, realmente é ali só uma categorização das despesas e tal. Agora, você já ter um acompanhamento com um profissional contábil, que além de te proporcionar o serviço de bookkeeper, ele vai te orientar o que você pode ou o que não pode, aí também já é outro assunto. É diferente. Porque, por exemplo, não tem como também você contratar uma bookkeeper apenas e você virar para ela e perguntar, então, né, o que você acha? Eu compro esse carro no meu nome pessoal ou no nome da empresa? Ela não vai ter esse conhecimento. Ela não vai saber a diferença se você é uma LLC ou se você é uma corporação. Ela não vai te ajudar nisso. Então, o que eu vejo muito hoje em dia... Desculpa te cortar, mas também nem é legal colocar isso nela, né, nem pode. Não é responsável. Exatamente. Não é o responsável certo. Exatamente. Então vou dar uma chinelada. Você quer pagar menos? Faz um negócio direito. E depois dá problema, você vai pagar mais. Exatamente, porque é você querer exigir de um profissional um conhecimento que ele não tem. Né? Então, hoje a gente tem bookkeepers, tem profissionais que fazem bookkeeping, que realmente vai te entregar só os relatórios contábeis no final do mês. E se você quiser um acompanhamento, um direcionamento do que pode e o que não pode fazer, aí já é além. Tá. Lembra que eu comentei com você que para fazer o bookkeeping você não precisa de licença? Sim. É justamente por isso. Perfeito. Porque você simplesmente vai aprender o conceito básico da contabilidade. Tá. O que pode e o que não pode ser despesa. 2 coisas essenciais que a gente precisa olhar quando for contratar um contador.
Primeiro, você tem que saber o que você, como empresa, precisa, certo? Porque tem empresas que simplesmente precisam de uma bookkeeper e tem empresas que precisam de um pouco além de uma bookkeeper, certo? Então, essa questão de valor que você falou é muito comum. Tipo, a pessoa falar assim, fulano cobra 150, né? Um número assim, para fazer meu bookkeeping. E a pessoa exige mais dela, né? Que é, mas você não está me dando uma assessoria, você tem que falar o que eu devo, o que eu não posso fazer e tal. Gente, isso não é o trabalho de uma bookkeeper. É além da especialização dela, né? Então, primeiro, quando você vai atrás de um profissional, você tem que ver, peraí, eu preciso apenas de uma pessoa para me entregar uns números, que pode ser uma pessoa, e você ter um outro profissional contábil para fazer a assessoria, né, que tem isso também, e não precisa ser a mesma pessoa. Então, um vai te entregar ali os números e o outro vai, através desse número, te orientar o que você deve e o que não deve fazer. Então, tem profissionais que oferecem esses dois e tem profissionais que oferecem separadamente. Então, primeiro, o que você deve olhar é o que realmente eu, como empresa, estou buscando. O que eu preciso? Apenas uma bookkeeper? Ou não, eu estou perdida, não sei por onde começar, não sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu preciso de uma direção. Não vai ser a bookkeeper que vai te dar essa direção. Já vai ser um profissional contábil. Eu, no meu caso, eu já ofereço um pouco além, né? Eu sou a bookkeeper, né? Ofereço bookkeeping, ofereço a assessoria do que pode e que não pode fazer, a direção, e o ponto final, que é o imposto de renda. Então, é o que eu falo, são 3 etapas. Tem profissionais que oferecem tudo, tem profissionais que oferecem um ou outro. Perfeito. Então, primeiro vai muito do o que você, como empresa, precisa. Perfeito. E aí, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Tem uma empresa de limpeza. Posso contratar até 99? Nossa, aí você mexeu num vespeiro é bem contraditório. Eu falo que é a dor não só do empresário da área da limpeza, de todas as outras áreas. Todas as áreas. Qual que é o mais perigoso no seu ponto de vista, na sua experiência? Qual área que é a mais perigosa que você já viu de fato acontecer algo? Não tem área mais ou menos perigosa. Pra mim, é um risco geral. Todo mundo ali né? Esqueci a palavra. Porque, lembra que eu expliquei da diferença do W2 e do 1099? Sim. Um tem vínculo empregatício e o outro não tem. Então, com esse vínculo, também vem o que as leis trabalhistas aqui aceitam e o que não aceitam, né? Então, você, do mesmo jeito que você contrata uma pessoa, um 1099, que ele vai ser um subcontratado, ele não tem vínculo empregatício com você, certo? Ele seria um independente, né? Ele tá ali prestando um serviço para você apenas. Tá ok, super legal. Porém, o que acontece muito é a gente exigir desse profissional independente responsabilidades que seriam apenas de um funcionário com um vínculo empregatício. Então é aí, Ana, mas por que então a gente faz isso? Gente, inúmeros motivos, principalmente situação imigratória, que infelizmente aqui não tem como a gente ignorar, é como que eu falo? Um cenário, né, sempre existiu, não é de agora, desde quando eu cheguei. Então, assim, tem os riscos, como tem os benefícios também, tanto para a pessoa que está prestando serviço, como para a empresa também. Igual eu vejo muitas colaboradoras falando assim, ai, nossa, mas eu presto serviço para ela tá pedindo meu ITIN para me dar um 1099 porque ela quer jogar o imposto dela em cima de mim, né? Não, gente, não é isso. Aqui, independente se você é funcionário ou não, você gerou renda, você tem que pagar imposto. Não é a dona do SCAD da empresa que quer pagar menos imposto e está jogando para você, não existe isso. Ela está simplesmente cumprindo a lei, né?
Você, do mesmo jeito que no W2, você tá falando, olha, fulano de tal, foi meu funcionário o ano inteiro, eu paguei X para ele, com o 1099 é a mesma coisa. A empresa só tá falando, olha, Receita Federal, fulana de tal prestou um serviço para mim durante um ano inteiro, esse aqui é o valor que eu paguei ela. Ela tá justificando aquela despesa que ela pagou aquele subcontrato. E na outra mão, a subcontratada que recebeu o 1099, ela vai usar aquele formulário para fazer o imposto de renda dela, falando assim, olha, eu recebi da empresa X esse valor. Então, assim, não tem ninguém tirando vantagem de ninguém. Americano que americano paga. Por que vocês, né, é o rei da cocada preta, alecrim dourado? É o que eu falo. É o que eu falo. Gerou renda, você tem que pagar imposto. E uma coisa que eu aprendi também, gente, pagar imposto não é ruim. Significa que você fez renda. Só quem fez renda é que paga imposto. Então, se você não tá pagando imposto, você não tá ficando com lucro nenhum. Tá. É outro mito que as pessoas têm. Eu não quero pagar imposto. Eu quero pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto eu estiver pagando, significa que o meu faturamento está bom. Perfeito. E aí, 2 benefícios de quem paga imposto, mesmo sendo IT number. Só pra essa galera aí, ó. A construção de crédito, que hoje em dia, quem é portador de IT number tem muitas vantagens. Hoje em dia você pode construir crédito, comprar um carro financiado, comprar uma casa, coisas que há pouco tempo você não podia. E você manter os impostos em dia, porque quem não tem uma documentação, se abrir alguma lei, como a primeira coisa que o advogado pede é os impostos, você já vai estar meio caminho andado. Perfeito. E é uma forma de você mostrar também pro governo que, eu estou aqui, né, não tenho documentação, estou trabalhando, mas eu estou cumprindo com a minha obrigação. Então, isso é visto com bons olhos para o pessoal da imigração, né, para o governo. Porque o que o governo realmente quer evitar? Imigrantes, isso eu não falo só de brasileiros, de todas geral. É o quê? São imigrantes que dependem do governo. Exato. Então, se você já está aqui fazendo o mínimo que eu falo, gente, é o mínimo. Mas eu não quero pagar imposto. É o mínimo, querido. É o mínimo. E aí, quem tem IT number consegue aposentar? Então, pelo nosso Social Security, não, que seria o nosso INSS. Porque você só faz contribuição para a aposentadoria aqui do governo se você tiver um Social Security. Porém, diferentemente, se você for fazer uma contribuição para aposentadorias de agências privadas, aí sim, já é uma outra área. Perfeito, mas tem jeito? Sim, tem jeito. Okay. Seria uma contribuição privada, né, que a gente fala. Ok, então aí só uma pergunta, uma das maiores perguntas. Sou contador no Brasil, se eu vier pra cá traduzir meu diploma, posso atuar na área? Porém, tem que fazer ter as certificações. Sim, você tem que fazer certificações. Eu não preciso estudar de novo, então? Não. Se você quiser fazer a prova de suficiência, que é o CPA, aí sim, você tem que fazer, dependendo da faculdade que você fez, você faz aquela mudança dos créditos e tal. Aí sim, dependendo dos seus créditos, você tem que voltar para a faculdade para fazer algumas aulas. Mas igual no meu caso, não, por enquanto não. Bacharel, simplesmente faça a mudança para cá, faça os cursos específicos das licenças e já estou apta a trabalhar. Tá, eu posso trabalhar do Brasil com empresas daqui? Sim, bastante. Tanto que tem muitos escritórios brasileiros de contabilidade aqui que contratam bookkeepers no Brasil para fazer o data entry, né, que a gente chama, que é fazer aquele primeiro contato ali com a contabilidade para depois um profissional vir e só dar aquela finalizada. Perfeito. E você, no caso, você pode trabalhar com qualquer outra empresa de qualquer outro estado. Você falou que tinha outras empresas. Sim. De outros estados. Como aqui cada estado tem uma lei diferente, tem algumas licenças que já valem para o país inteiro. Tá. E vão pro lado do imposto de renda. Igual, tem a minha licença, ela vale para o país inteiro.
Porém, alguns estados específicos, eu tenho que fazer um curso para tirar uma licença específica. Nova York é uma delas. Ai, Nova York. Nova York é uma delas. Então, assim, eu aqui em Caneric, eu tenho clientes em Nova York, então para poder atender eles, não como bookkeeper, mas como tax prepare, eu tenho sim que fazer um curso separado. De 2 em 2 anos, tenho que fazer de novo esses cursos para me atualizar para poder tirar a licença. Perfeito, Ana. E qual que é o legado que você quer deixar, tanto para os seus filhos, para as pessoas ao redor de você? O que você quer que as pessoas lembrem de você? Como você quer? Eu acho que, fazendo uma retrospectiva bem assim rápida na minha vida, que o meio onde a gente nasce ou cresce não define quem a gente pode ser no futuro. Que igual quando eu me lembro, né, a menininha lá no Pará, mal abria a boca para conversar porque morria de vergonha. Eu jamais imaginaria hoje estar com um escritório nos Estados Unidos, com clientes no país inteiro. Só estou no início do caminho, tenho muito ainda que aprender, muita coisa, mas eu acho que o mais importante é isso. Porque eu cresci pobre, porque eu isso, aquilo. Não. Se você quer, só vai. Vai com medo. Vai com medo, mas vai mesmo. É coragem, é meter a cara, não é fácil, vai cair, vai levantar, o importante é não parar. A gente vai começar aqui o último bloco, que é o nosso ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você me volta, beleza? Perfeito. Tá. 3 coisas na cabeça de um dono que não pode sair jamais. Você diz como empresário? Como empresário, cabeça de dono de empresa. É engraçado. Não ter medo de fazer dívida. Mas, gente, é dívida consciente, tá? Não é só sair gastando, estourando cartão, não. É dívida para a empresa crescer, né? Aprender a delegar. Você não precisa de fazer tudo e você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E ver a sua empresa como uma empresa mesmo, independente se já está registrada ou não. Você trabalha para você já tem clientes, você já é uma empresa. E enxergar você como empresa. Perfeito. Dinheiro te dá paz, liberdade ou responsabilidade? Acho que um pouco dos 3. Tem que escolher só uma? 2. Paz. Liberdade ou responsabilidade? Acho que dá um pouco de paz. Isso aí, como se diz, é aberto é subjetivo, né, o tipo de paz. E responsabilidade também. Você tem que ser responsável para como gastar o dinheiro, como investir o dinheiro. Verdade. Organização é dom, trauma ou sobrevivência? Sobrevivência, com certeza. O que uma empresa saudável tem que ter? Fluxo de caixa. Perfeito. O que foi mais difícil para você em toda a sua vida? Começar ou sustentar? Sustentar. É. Perfeito. O que você admira nas pessoas de verdade? Cara, é difícil. Primeira vez que você vê, você vai, um exemplo, você vai no lugar e aí você começa a conversar com a pessoa e aquilo ali, o que naquela pessoa te encanta, te faz, né, querer se manter ali com ela, ter essa conexão, conversar mais, trocar telefone. Eu tenho uma coisa muito da conexão. Tá. Sabe, assim, a gente costuma falar, tipo, o santo bateu ou não bateu, né? Aquela coisa assim. Então, lógico que é a pessoa ser verdadeira, né? Mostrar realmente aquilo que ela é, porque infelizmente a gente vê muito, ainda mais em rede social, a pessoa ser uma coisa que realmente não é. Então eu acho que eu tenho muito disso, da pessoa ser verdadeira. E Ana, se você pudesse entrar numa máquina do tempo agora e voltar lá na Ana,
Vamos supor, na Ana de 17, 18 anos, um dia antes dela pegar o avião, Uau! o que você falaria pra ela? Você já sabendo de todo o seu resultado aqui agora. Se prepara, que a vida vai te dar muita lapada. Você vai levar muita rasteira, mas você vai ter que passar por isso para você tornar a pessoa que você é hoje. Perfeito. Porque eu acho que é com os erros que a gente aprende, né? Ai, mas fulano fez tal coisa comigo. Não, eu tinha que passar por aquilo para aprender. Excelente, maravilhoso. Agora, olhando nessa câmera tua aqui, se você tem a chance de mandar uma mensagem para 8 milhões de pessoas e todas elas estão te olhando, e aí algumas delas estão numa situação complicada, tá começando a empresa, tá sozinha, se divorciou, dona de schedule, whatever. Qual que seria o seu conselho para eles? Primeiro, tampe os ouvidos, não escute todo mundo, fecha a boca, porque não é todo mundo que precisa de saber dos seus próximos passos. Algumas pessoas vão te ajudar, outras não. E mete a cara. Ah, mas e se eu cair, se der errado? Você só vai voltar pro lugar que você já estava. Ah, mas eu vou perder meu emprego, que não sei o que, isso dá... Você só vai voltar pro lugar que estava. Mas e se der certo? Aí que tá a pergunta. Mete a cara. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ana, nosso tempo tá acabando. Na verdade, já Falei acabou. até demais, né? Não, que isso, foi maravilhoso. Meu Se Deus. deixar, fica aqui ainda há muito tempo. Muito obrigada. Eu amei, Eu tá? que agradeço, Aninha. Tô apaixonada com a sua história, tá? E você aí de casa, já sabe o que precisa fazer? Curte, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece. Se você for hater, comenta lá, fala, não gostei, o que essa menina tá falando? Ela me demitiu. Ela me demitiu. Coloca lá um monte de coisa lá, porque também é bom, tá? Quiser cancelar, cancela também. Escreve bastante comentário. E você que tá aí, se você gostou, eu peço que você compartilhe. Coisas boas devem ser compartilhadas, não é não? E se você também tiver alguém que queira, né, ver aqui sendo entrevistado, tem uma história legal, tem empresa, manda pra gente. Pode ser tanto no Instagram ou aqui também nos comentários, ou manda um e-mail, tem nossos dados ali, pode só enviar que a gente vai atrás, combinado? Espero vocês na próxima, então fiquem com Deus. Obrigada!